Padre João Otávio. Bom dia. Bom dia. Vamos hoje acolher um grupo de jovens da Crisma, fazendo assim o seu tempo especial, chamado escrutínio, preparando para a Páscoa e também para os últimos momentos da Crisma. Rezamos pelos catequistas, trazendo todas as nossas intenções nesta Santa Missa. Iniciemos cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar. Deus Trino de amor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai eterno e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Iniciando essa celebração eucarística, nos coloquemos humildemente diante da Santíssima Trindade, pedindo perdão de todos os nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, na sua infinita misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Estamos rezando na intenção do 7º dia de Adão Pires de Oliveira, 4 meses de Otagibe José Santana, o ano de José Francisco da Silva. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Como discípulos e discípulas do Senhor, acolhamos sua palavra e deixemos que ela sacie nossa sede. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo sedento de água murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: Passe adiante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara com que feriste o rio Nilo e vai. Eu estarei lá, diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber.
Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por Ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória
de Deus, Cristo, palavra de Deus. Na verdade, sois, Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dai-me água viva, a fim de eu não ter sede. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno de Jacó, tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se tu conheces o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: Eu não tenho marido. Jesus disse: Disseste bem, que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: Sei que é o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que estou falando contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus,
dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos jovens que hoje estão aqui, iniciando esse tempo especial, já no final daquilo que receberam da catequese, mas sabendo que a catequese não termina nossa vida cristã. Tanto é que o nosso Papa está pregando, depois do Ano da Misericórdia, a catequese sobre o ser cristão. O ser cristão, ele é uma dimensão profunda que nós vamos não só aprendendo, como eu sempre digo aqui, conhecendo mais a Deus, porque Deus se dá no mistério. Quando nós rezamos na Santa Missa, nós participamos do mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a Santa Missa é um acontecimento mais importante da nossa vida cristã. Às vezes a gente começa a se encantar com outros momentos, às vezes nas pastorais, movimentos, e esquecemos que a Eucaristia é o cume, o momento mais alto, mais próximo do nosso Deus, que nos amou tanto, que enviou ao mundo o seu próprio Filho Jesus Cristo. E hoje, na liturgia, nós vemos um pouco disso, não é? Principalmente na segunda leitura. Nós começamos vendo aquilo que conhecemos muito, porque o Antigo Testamento não acontece sem a história do povo israelita. Portanto, vocês escutam muito sobre este assunto lá no Antigo Testamento, fazendo a memória do passado. E a memória, ela é história, memória é vida. Memória não é apenas uma lembrança, né? A lembrança faz parte da memória, mas ela se torna atual. Por isso, a Eucaristia também é memória, porque é o Cristo vivo, presente, atual na Eucaristia. E entender isso é a vida toda, é a nossa vida toda, porque nós vamos vivenciando a cada momento que a gente encontra
com Cristo na palavra, encontra com Cristo na própria Eucaristia, recebendo o pão eucarístico, encontramos na catequese, no rosto e na palavra dos nossos catequistas, que devemos também rezar sempre por eles, e devemos rezar para que surjam também jovens com esta vocação de ensinar, de doar, pela sua gratuidade, pelo seu amor, este serviço tão importante na igreja. Mas a gente lembra também que a catequese não é só esse momento. Por isso os pais chamam atenção, e os pais sempre sabem disso, porque eles trazem vocês para a catequese, eles perguntam como é que está, vocês falam sobre o que aprendem. E assim é a nossa vida cristã, como também a vida social, preocupação com a escola, preocupação com o trabalho, tantas dimensões, complementando com a dimensão cristã. Nós vemos aí o povo que se encontra num momento de fragilidade. Essa fragilidade se dá no deserto, diante de Moisés, que é a liderança por excelência, que faz essa ligação do mistério à realidade, e assim eles reclamam, eles têm dúvidas, eles perguntam: será que o Senhor existe? Javé, vem até nós, porque nós estamos passando por sede, precisamos de água, nossos animais não têm água, como é que vamos perecer? Então esse grito, essa dúvida do povo israelita, é também às vezes o nosso grito, as nossas dúvidas, diante da realidade moderna. Senhor, vem até nós, porque tanta gente desempregada nesse país, tanta gente sofrendo, crianças sem escola, gente debaixo das pontes, gente morando na rua. O Senhor existe, vem até nós. Mas aí Moisés, Deus na sua misericórdia, vai e ensina Moisés o que deve fazer. E a gente lembra aí da importância da liderança. Como é que está a nossa liderança? Cada um de nós tem uma missão de líder, de pai, de mãe, de jovem, de filho, e o complemento dentro da nossa família. Como é que nós vivemos esta harmonia? Mesmo também fazemos as nossas perguntas, provavelmente vocês jovens nessa fase da vida, né? O quanto vocês perguntam? Talvez seja a fase da vida que mais perguntam e surgem dúvidas. E é normal porque vocês estão crescendo, estão buscando, e o Evangelho já diz que quem busca encontra, quem pede, Deus irá conceder, mas também sabendo da sua inteligência, da sua capacidade de poder viver com dignidade neste mundo. E assim, então, Deus atende na sua infinita misericórdia aquele povo, e eles voltam novamente a crer. Não é diferente da gente, né? Entre altos e baixos, pecamos, pedimos perdão e vamos caminhando, vamos amadurecendo a nossa fé, vamos chegando àquela comunhão que Deus propõe para nós. E Paulo complementa, mostrando que a esperança não decepciona. E essa esperança colocada dentro do nosso coração, pela força e luz do Espírito Santo, ela nos traz uma vida nova. Mesmo os momentos difíceis, os momentos dos gritos, das dificuldades, Deus está aí, dentro da nossa vida, pelos seus sinais. Aí lembramos o grande sinal da Crisma, já é o sinal do envio para o mundo, para viver essa realidade do mundo, não ter medo. Claro que o medo acontece, mas nós vemos aí no Evangelho que o medo vai se extinguindo,
na vida da samaritana, quando ela escuta Jesus. E os samaritanos, eles não falavam com os judeus. A diferença, né, a radicalidade aí, talvez uma guerra, uma briga, fez com que essa divisão entre povos, e essa divisão que permanece sempre na história, pelo ódio, pela vingança, até mesmo por sinais culturais, diferenças culturais. E Jesus então se coloca como centro aí para poder mostrar: é possível comunhão, é possível esse amor, aquilo que realmente Deus nos inspirou, para poder nos tornar filhos e filhas do Pai, mas filhos que têm esse vínculo, não filho por ser filho. E quando a gente fala na filiação divina, nós lembramos da filiação humana. Como é que eu sou, que tipo de filho que eu sou? Os meus pais, mesmo que eles já estejam, principalmente quando estão aí na terceira idade, como é que eu trato meus pais? Como eu trato os meus irmãos? Como é que eu faço essa comunhão humana para poder depois dizer: eu sou filho do Pai eterno? Como diz aquele texto lá que nos motiva: se você tem algum problema com alguém, tem alguma divisão, vai e perdoa, para formar esta comunhão humana, e assim depois vá fazer a sua comunhão no altar, em frente do altar. Então, a harmonia ao qual Deus, na sua criação, já propõe, e nos traz tudo perfeito, nos coloca praticamente perfeitos nesta terra, e a gente vai destruindo pouco a pouco esta perfeição, como a história de Adão e Eva lá no início da criação. Tinha tudo para viver a imortalidade, de repente resolve desobedecer e querer ser mais do que Deus, como também a história dos anjos, né? O Lúcifer, que era um anjo de luz, e no entanto achou que poderia ser mais do que Deus, desobedece. Então essa questão da harmonia é algo fundamental na nossa vida. E esse tempo da Quaresma nos chama exatamente a esta mudança, mas a mudança não é para o outro. É muito fácil ficar aqui, como padre, falando para vocês: converta-se, mude de vida, e eu? Como é que fica a minha vida? Se eu prego, eu preciso também estar disponível, estar aberto para esta conversão. Quando você, pai e mãe, diz para seu filho: meu filho, estude mais, faça isso melhor. Veja um outro amigo, parece que esse amigo seu não está muito adequado, está te ensinando coisas desagradáveis. Os pais sempre querem o melhor para seus filhos. Assim também é preciso estar atento a esta mudança pessoal. Não quer dizer que a gente atingiu a vida adulta, que nós estamos prontos e acabados. Pelo contrário, nós estamos sempre em aprendizado. E esta é uma característica do ser humano. Por exemplo, quando a pessoa termina seu tempo de trabalho e não quer ficar quieto, ele quer continuar trabalhando, porque a nossa vida é dinâmica. A alegria da nossa vida é a participação na sociedade, nas instituições, na igreja e principalmente na família. Mas a família vai se transformando, porque vai mudando, né? A gente, cada dia, cada ano, nós vamos mudando. E temos que reaprender, estarmos sempre reaprendendo. Reaprendemos exatamente desse princípio, que é o diálogo. E nós vemos no Evangelho de hoje, Jesus é a meta, diz Paulo. Em Cristo
nós encontramos a esperança que não decepciona. É de Cristo e do Pai eterno que veio o Espírito Santo para morar dentro de nós, para tirar o nosso medo, para fazer aquilo que Jesus fez diante do poço, com uma pessoa que negava a Ele, e Ele provoca o diálogo. Quem provocou o diálogo? Jesus. Mostrando para a samaritana que aquela água era passageira, era necessária, mas que ela precisava da água viva, a água que a levava à eternidade, à plenitude da vida. E assim ela deixa o seu cântaro, ou seja, agora ela mudou a mentalidade, ela descobriu onde está a água viva, onde ela deveria se inspirar, e vai até o seu povo anunciar: este é um profeta, este é o Messias. E assim lá no final do Evangelho, nós vemos esse testemunho. Já não precisa que o Senhor me fale, mas agora eu tenho certeza em mim mesma que o Senhor é o Messias, e eu devo anunciá-lo, eu devo também testemunhá-lo. Exatamente esta maturidade da fé. E nós buscamos e queremos viver, dizer: não preciso mais que alguém me fale, mas eu tenho convicção de quem é Deus, eu tenho convicção de quem é Maria. Por isso eu venho aqui às terças-feiras, eu venho aos domingos, venho durante a semana, para poder colocar diante de Maria a minha vida, pedir a ela as bênçãos necessárias para a minha vida e a minha família. E aí eu gostaria de entrar naquele assunto do tempo da Quaresma este ano, que eu já falei sobre a harmonia. O que nós estamos refletindo, que a igreja nos chama a refletir nesse tempo, é olhar para a natureza que está aí e ver o nosso comportamento pessoal. A conversão não é para o outro, é para mim em primeiro lugar. Conversão pessoal. Como diz nosso Papa também, tempo de silêncio. Silenciar, meditar, olhar para o nosso comportamento, olhar para as nossas atitudes, aquilo que não está adequado a esta harmonia que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. E aí olhar e ver. Quando você passa num lugar poluído e sente a falta da respiração, a falta do oxigênio, o que vem na sua mente? Alguém está destruindo aquilo que é puro, aquilo que faz parte da criação, aquilo que veio perfeito para a nossa vida. Quando você passa perto de uma rua e vê o lixo jogado, esparramado com mau cheiro nas ruas de nossa cidade, você pensa o quê? Alguém não tem o zelo necessário para poder cuidar da respiração e da vida das pessoas que passam aqui nesta rua. Quando você vê o esquentamento global, o calor intenso e a chuva diminuindo, você percebe, alguém está destruindo, derrubando as matas, não está cercando as nascentes, está atrapalhando os nossos rios, e daí por diante. Então isso mexe conosco, com o cristão, com a pessoa que tem ética, com a pessoa que vive a moral da fé. Porque enquanto um grupo constrói, outros destroem, traz a violência. E quando você vê um jovem na sua tenra idade, com tanta inteligência, com tanta condição de poder crescer, entra para a droga, e você vê essa pessoa se destruir, se autodestruir,
Isso dói o nosso coração. E quantos estão nesta situação? Onde é que está a raiz do mal? O pecado, a falta do amor, a falta do tempo para cultivar isso nos nossos adolescentes, nas nossas crianças. Dizer, meu filho, eu tenho um tempo, por que você está me desobedecendo tanto? Porque você está com essa companhia que está te levando para o mal, para a droga. Eu não te dei esse exemplo. Volte para o colo da mãe, para o colo do pai, que às vezes nós não temos colo também. Estamos vivendo no materialismo, estamos perdidos no tempo, não sabemos o que fazer, estamos às vezes em crise dentro das nossas famílias. Então, tempo especial de olhar para dentro, de corrigir as distorções da nossa vida pessoal, de poder começar de novo. E algo muito importante na nossa fé cristã é esta: Deus dá sempre oportunidade, como deu oportunidade àquele povo do deserto, como deu oportunidade à samaritana que estava ali, que representa uma nação, representa um povo que reencontra a vida em Jesus, que é a nossa meta. Portanto, meus queridos jovens, que vocês levem para nesse tempo de preparação e também a Páscoa, continue tudo o que vocês aprenderam. Não esqueça os princípios, os valores cristãos, e que vocês sabem muito bem, porque essa fase que vocês, quando encontra Jesus, vocês nunca mais abandonam. Eu gostaria de sempre vê-los aqui. Sempre digo que as nossas missas são muito bonitas, porque nós temos tantos jovens, nós temos tantas crianças. Eu estou agora responsável por uma capela, que inclusive hoje termina a festa de São José, hoje é dia de São José, né? Vamos rezar também pedindo a proteção de São José. Eu sempre digo, tragam umas crianças. Nossas missas precisam ficar mais bonitas, com a presença das crianças, com a presença dos nossos jovens, os nossos casais, nossos vovôs e vovós, para tornar um momento de encontro da família com Cristo. Porque se Deus projetou exatamente esta vocação tão singular do homem e da mulher se encontrarem, fazer um compromisso, terem filhos, educá-los, viver neste mundo esta vocação do amor, então a igreja também precisa ser esse reflexo. As nossas eucaristias precisam ser esse reflexo. Nunca deixar a criança, eu vou deixar a minha criança para ir para a missa e deixa com outra pessoa lá, enquanto a missa é para a família, é um momento de encontro na oração, e ela deve aprender desde pequeno. Por isso os pais trazem seus filhos para o batismo daqui a pouco, né? Então esse testemunho, sinal de conversão nesse tempo da Quaresma. Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São José nos abençoe. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso, Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo. É o que Convidamos os catecúmenos e os catequizandos
para que se aproximem do presbitério, para este momento de oração, onde todos desejamos rever nossa vida e nossas atitudes, para bem celebrar os sacramentos. Queridos irmãos e irmãs, rezemos no silêncio do nosso coração por estes nossos irmãos e irmãs, implorando o espírito de penitência, a consciência do pecado e a verdadeira liberdade dos filhos e filhas de Deus. E a vocês, queridos catecúmenos e catequizandos, convido-os a manifestarem pela atitude do corpo a atitude de penitência, ajoelhando-se. Oremos por esses eleitos que a Igreja acolheu após uma longa caminhada, para que, concluída sua preparação nas festas pascais, encontrem o Cristo nos seus sacramentos. Para que estes catecúmenos, a exemplo da samaritana, repassem suas vidas diante do Cristo e reconheçam os próprios pecados, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que sejam libertados do espírito de descrença que afasta a humanidade do caminho de Cristo, roguemos ao Senhor. Para que à véspera do dom de Deus, cresça neles o desejo da água viva que jorra para a vida eterna, roguemos ao Senhor. Para que, aceitando como mestre o Filho de Deus, sejam verdadeiros adoradores do Pai, em espírito e em verdade, roguemos ao Senhor. Para que, tendo experimentado o maravilhoso encontro com Cristo, possam transmitir aos amigos e concidadãos sua mensagem de alegria, roguemos ao Senhor. Para que todos os que sofrem no mundo pela pobreza e pela falta da palavra de Deus, tenham a vida em plenitude prometida pelo Evangelho de Cristo, roguemos ao Senhor. Para que todos nós, acolhendo o ensinamento do Cristo e aceitando a vontade do Pai, possamos realizar amorosamente a sua obra, roguemos ao Senhor. Oremos. Pai de misericórdia, por vosso Filho vos compadecestes da samaritana, e com a mesma ternura de Pai, oferecestes a salvação a todo pecador. Olhai em vosso amor estes eleitos que desejam receber os sacramentos, que eles, livres da servidão do pecado, recebam o suave jugo do Cristo. Protegei-os em todos os perigos, a fim de que vos sirvam fielmente na paz e na alegria, vos rendam graças para sempre, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, que em vossa admirável misericórdia convertestes a samaritana, para que adorasse ao Pai em espírito e verdade, libertai agora das ciladas do mal esses eleitos que se aproximam das fontes da água viva. Convertei seus corações pela força do Espírito Santo, a fim de conhecerem o vosso Pai, pela fé sincera que se manifesta na caridade, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Tem a prece? Liturgia Eucarística. Que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele me fez. Oferecerei o seu sacrifício e invocarei o seu santo nome. Oferecerei
Deus, pelos imensos benefícios que me fez. Oferecerei o seu sacrifício e invocarei o seu santo nome. Oferecerei o seu sacrifício e invocarei o seu santo nome. Orai, irmãos e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, concedei-nos por esse sacrifício, que pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ao pedir à samaritana que lhe desse de beber, Jesus lhe dava o dom de crer. Saciada sua sede de fé, lhe acrescentou o fogo do amor. Por essa razão vos servem todas as criaturas, com justiça vos louvam os redimidos, e unânimes vos bendizem os vossos santos. Concedei-nos também a nós associarmos aos seus louvores, cantando. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. Não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue,
sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. Vosso servo, o Papa Francisco, nosso arcebispo Washington, seus bispos auxiliares, Moacir e Levi, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partirão desta vida. Adão Pires de Oliveira, Otagibe José Santana, José Francisco da Silva. E de todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança rezemos a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estais nos céus, livrai-nos, ó Pai, de todos os males, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz de Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Momento da missa, sempre encontramos alguém que às vezes a gente não conhece, mas somos todos irmãos e irmãs na fé, filhos do Pai Eterno. Então vamos alegrar, desejando a paz uns aos outros.
de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Quem come deste pão e bebe deste cálice permanece em mim e eu nele. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Até os pássaros do céu encontram um abrigo perto de ti, Senhor. Abrigarei a minha vida. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos. Até os pássaros do céu encontram um abrigo perto de ti, Senhor. Abrigarei a minha vida, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-me. Até os pássaros do céu encontram um abrigo perto de ti, Senhor. Abrigarei a minha vida, mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. Até os pássaros do céu encontram um abrigo perto de ti, Senhor. Abrigarei a minha vida. Eis que ele é semelhante a uma árvore, e à beira da torrente está plantada. Até os pássaros do céu encontram um abrigo perto de ti, Senhor. Abrigarei a minha vida. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Até os pássaros do céu encontram um abrigo perto de ti, Senhor. Abrigarei a minha vida, pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Até os pássaros do céu encontram um abrigo perto de ti, Senhor. Abrigarei a minha vida. Feliz aquele homem que não anda
acaso ele morrer, muitos frutos há de dar. Se o grão de trigo não morrer, viverá na solidão. Mas se acaso ele morrer, muitos frutos há de dar. Oremos. Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste, já saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós, por Cristo nosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-vos Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma semana abençoada e de em paz, e que Deus vos acompanhe. Graças a Deus.